Olá, pessoal! Bem-vindos todos. Hoje vamos tratar do conteúdo dentro do direito sucessório, dentro da sucessão em geral, do conteúdo chamado de vocação hereditária ou capacidade para suceder, legitimidade para suceder. Dentro do Código Civil, este conteúdo está denominado como vocação hereditária, tá? E encontra-se localizado nos artigos 1798 a 1803. Esses dispositivos vão trazer aqueles que têm a legitimidade, que têm capacidade para ser sucessor, para ser herdeiro, tanto na sucessão legítima como também na sucessão testamentária. E esses dispositivos também trarão aqueles que não têm capacidade, não têm a legitimidade para ser herdeiro. Então, vamos analisar estes dispositivos. Primeiro, o artigo 1798 diz que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. E o 1799, ele diz, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Ou seja, este ainda se refere àqueles do 1798 mais os do 1799, que são os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão, as pessoas jurídicas e pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Muito bem. Então, a partir daí, nós precisamos considerar o seguinte. Nós temos dentro do direito sucessório duas espécies de sucessão. Então, nós temos aí a sucessão legítima e nós temos a sucessão testamentária. São, então, as duas formas de sucessão que nós temos, certo? Quando nós falamos de sucessão legítima, a capacidade, a legitimidade para suceder está no artigo 1798, ou seja, para suceder precisa o quê? Nos termos do artigo 1798. Vejam lá o que diz o dispositivo. Para suceder, então, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas, então, pessoas vivas, ou já concebidas. Essa é a nossa regra de ouro em termos de direito sucessório. A gente diz que tem legitimidade para suceder, dentro da sucessão legítima, aquelas pessoas vivas ou que já tenham sido concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, nós temos que ter, para poder suceder, nós temos que ter uma pessoa natural, porque por sucessão legítima a pessoa jurídica não sucede, só na testamentária. Essa pessoa natural tem que ser viva, ou seja, esta é a nossa regra de ouro em termos de capacidade para suceder. Só tem capacidade para suceder aquele que sobrevive ao autor da herança, que está vivo quando o autor da herança falece, mesmo que venha a falecer na sequência.
minutos depois. Mas no exato instante em que ocorre a morte, em que é aberta a sucessão e que, em razão do princípio da saicínia, a herança é transmitida aos herdeiros, naquele exato instante, a pessoa precisa estar viva. Esta é a nossa regra de ouro. Tá? A pessoa tem que sobreviver ao autor da herança. Ou então, ela precisa já ter sido concebida. Então, são essas as pessoas que têm legitimidade para herdar por sucessão legítima. Pessoa natural, ou seja, animais de estimação não podem ser herdeiros. A pessoa já viva ou concebida no momento da abertura da sucessão. Certo? Tranquilo? Muito bem. Mas, quando nós tratamos da sucessão testamentária, o 1799, então, diz: legitimam-se, na sucessão testamentária, legitimam-se a suceder ainda, ou seja, são aquelas do artigo 1798, com esta mesma regra aqui, mais as pessoas indicadas no 1799. Quais são as pessoas indicadas no 1799? Pessoas ainda não concebidas. Já vamos ver cada uma delas lá. Pessoa jurídica. E as pessoas jurídicas indicadas a criação pelo testador sob a forma de fundação. Então, estas são aquelas pessoas que têm legitimidade para a sucessão testamentária. Vejam que aqui também não tem legitimidade para suceder o animal de estimação, o pet. Tá? Então, no caso do pet, se eu quero deixar patrimônio para o meu pet, eu não posso. O que eu posso fazer? Eu posso nomear uma pessoa natural, como meu herdeiro, ficando vinculada a essa sucessão ao encargo de cuidar do pet. Ou eu posso destinar o meu patrimônio para a criação de uma fundação que tenha a finalidade de cuidar de animais de estimação, certo? Então, estas são as pessoas que têm legitimidade para suceder por sucessão testamentária. Então, vamos analisar os dispositivos agora, os incisos do 1799. Diz o seguinte, o 1799. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Então, vamos lá. Eu posso deixar a seguinte disposição testamentária. Bom, veja, vamos lá. Eu tenho 2 filhos, que são o Vinícius e o Vicente, e os meninos são jovens, não têm filhos ainda, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, vamos lá. O Vicente, que é o menor, deixo 5% do meu patrimônio para o primeiro filho do Vicente. Então, o que vai acontecer? Quem tem que sobreviver à minha pessoa é o Vicente. Ele pode, inclusive, nem ter gerado filhos ainda quando do meu falecimento, mas ele precisa sobreviver. E, nesse caso específico, tá, o artigo 1800 ele diz que esses bens que vão compor esse patrimônio, né, então esse percentual que eu destinei, eles vão ficar sob a administração de um curador, que, via de regra, se eu não dispuser, né, então, se o testador não dispuser nada em contrário no testamento, será a pessoa cujo filho eu quero ter por herdeiro. Então, nesse nosso exemplo, seria
o Vicente seria o curador desses bens, que serão, quando este herdeiro nascer, entregues a ele com todos os seus rendimentos, todos os seus frutos durante esse período. Certo? Tranquilo? Depois, o inciso 2 diz... antes. Aí talvez vocês se perguntem assim, tá, prof, mas e se o Vicente não tem filhos? Quanto tempo? Vai ficar para o resto da vida isso? Né? O parágrafo 4º do 1800, ele diz que, se decorridos 2 anos depois de aberta a sucessão e esse herdeiro não tiver sido concebido, se eu não tiver disposto ao contrário, ou seja, se eu não tiver estabelecido uma substituição, uma cláusula de substituição testamentária, esses bens serão divididos entre os meus herdeiros legítimos. Tá? Então, no caso do nosso exemplo aí, entre o Vicente e o Vinícius, que são os meus 2 filhos, meus 2 descendentes. Certo? Então, agora sim. Inciso, já falamos do inciso 1. Inciso 2. Das pessoas jurídicas. Então, eu posso indicar como beneficiário do meu testamento uma pessoa jurídica. Tá? Não tem problema nenhum. E eu ainda posso, nos termos do inciso 3, indicar a criação, destinar o meu patrimônio para a criação de uma fundação. As fundações, elas estão disciplinadas lá no artigo 62 e seguintes do Código Civil. E as fundações são aquelas pessoas jurídicas que têm dupla finalidade. Elas têm, então, que dupla finalidade é esta? Elas têm a destinação de patrimônio, né, que é quando, por testamento ou por escritura pública, o indivíduo transfere, destina o seu patrimônio para a criação dessa pessoa jurídica sob a forma de fundação, tá? E ainda uma finalidade específica que está prevista no parágrafo único do artigo 62. Então, no caso dos animais de estimação, eu poderia determinar a criação de uma fundação com a finalidade de proteção dos animais de estimação. Certo? Então, são essas as pessoas que têm legitimidade para suceder por sucessão legítima, 1798, e por sucessão testamentária, 1798 mais 1799. Certo? Tranquilo? Sereno? Muito bem. Só que tem pessoas que não têm legitimidade para suceder, que são aquelas indicadas no artigo 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários, ou seja, não tem legitimidade para suceder. Quem são elas? A pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem seu cônjuge ou companheiro ascendente ou irmão. Escrever a rogo em nome de, né, fazer o testamento ou assinar o testamento em nome do testador que não possa apor a sua assinatura, porque, por exemplo, não alfabetizado, então ele vai deixar a digital dele lá e alguém vai assinar a rogo. Então, essa pessoa não pode ser nomeada no testamento. Também não pode ser nomeada no testamento aquele que escreveu o testamento a pedido do testador. Tá? Inciso 2. Testemunhas do testamento. Aqueles que forem indicados no testamento como testemunhas não podem ser beneficiados, sob pena de invalidade do testamento. Tá? Inciso 3. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Aqui, muito cuidado, tá? Porque é concubino. Lembrem-se que concubino é aquele lá do artigo 1727 do Código Civil. E o convivente em união estável, o do 1723, tá? Então, o concubino aqui a gente vai considerar como sendo o ou a amante, tá? Por quê? Porque se eu tiver alguém que, embora casado, esteja separado de fato, pode constituir união estável e daí é convivente ou companheiro e não concubino. O que veda aqui
é instituir como herdeiro o outro, certo? Ou a outra, o amante ou a amante, tá? Inciso 4. O tabelião civil ou militar ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Que é justamente o caso de que se eu faço um testamento público, quem elabora o testamento para mim é o tabelião. Então, quem faz o testamento, quem elabora o testamento em nome do testador, não pode ser nomeado como herdeiro. Vamos lá. Imaginem que eu fui contratada pelo João para elaborar a minuta do testamento dele. Eu não posso constar como beneficiária no testamento dele, certo? Ah, mas o João quer me indicar como beneficiário, então eu não posso fazer o testamento dele, tem que ser outra pessoa sob pena de invalidade. Certo? Tranquilo? E aí o 1802, meus amores, ele vai dizer que essas disposições testamentárias que beneficiem a essas pessoas indicadas no 1801 são nulas, certo? Por quê? Porque não pode, está dizendo lá, não podem ser nomeados como herdeiros. Lembrem-se que toda vez que a lei diz não pode e aquela coisa é feita, isso gera uma nulidade, tá? Tranquilo? Sereno? Bom, aí o 1802, ele vai dizer que estas disposições serão nulas mesmo quando feitas sob a forma de interposta pessoa, tá? Então, quando é que isso poderia acontecer? A interposta pessoa ou a simulação do contrato oneroso. Vejam lá, diz o 1801 que não pode ser beneficiado em testamento o concubino ou a concubina, tá? Do testador casado, tá? Então, o testador que não pode beneficiar o seu amante ou a sua amante, vai lá e no testamento coloca uma cláusula que reconhece que deve 100 mil reais para fulano de tal, que seria o amante ou a amante. Nesse caso, é a simulação de um contrato oneroso. Seria nula essa disposição. Ou ainda, não posso beneficiar minha amante, o meu amante, mas eu nomeio o pai dela ou a mãe dela como meu herdeiro, para que daí isso venha cair nas mãos da pessoa. Também não pode, porque é interposta pessoa, tá? O parágrafo único diz, do 1802, que consideram interpostas pessoas os ascendentes, os descendentes, o cônjuge daquele que não tem legitimidade para herdar, certo? Então, estas são as questões importantes aí que nós precisávamos mencionar com relação à capacidade para suceder. Tá? Ficou só faltando ali o 1803 do Código Civil, que nós acabamos não falando, mas o 1803 ele é muito claro, né? Ele diz que é lícita a disposição testamentária que beneficie ao filho do concubino, quando esse filho do concubino também for filho do testador. Bom, se é filho do testador, é filho, ponto final, eu posso beneficiar o filho em testamento. Então, não tem mistério aqui, certo? Tranquilo? Sereno, meus amores?